Deus maravilhoso que cuida de nós. Abra a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. Nós começamos a falar desse texto quarta-feira passada e falamos sobre como devemos nos apresentar a Deus, né? Os versículos 19 e 22, tratamos deles. Falamos do coração sincero, da plena certeza de fé e de uma vida santificada. Assim devemos nos apresentar a Deus. E aí, a partir do verso 23, eu estou chamando de solenes recomendações. Então, o escritor vai fazer algumas recomendações. Vamos ler juntos esses versos aqui, 23 a 25. Vamos lá? Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Amém? Beleza, né? Então, aqui a partir do verso 23, nós vamos ver que vamos continuar, vamos dizer assim, como os versos anteriores, na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, mas agora não só numa comunhão pessoal com Deus, mas também nos nossos relacionamentos com os irmãos, na vivência da igreja. É muito importante a gente observar isso, cuidando do nosso relacionamento com os irmãos. Então, vamos lá. A primeira recomendação está clara aí, no texto, né? Temos que permanecer firmes na fé. Então, 23, guardemos firme. Não é à toa que eu gosto de falar, firme, irmão, né? Então, a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. É fiel. Depois daquilo que Cristo fez por nós, irmãos, depois de termos esse acesso, né, ao Pai, através de Jesus, essa comunhão maravilhosa com o Senhor, e desfrutar dessa bênção, ou dessas maravilhosas bênçãos, nós não podemos vacilar, queridos. Nós não podemos retroceder, nós não podemos voltar atrás. Uma vez que chegamos, né, vamos botar assim entre aspas, a conquistar, né, essa comunhão com o Senhor, não foi eu nem você, né? Foi através de Cristo que nós conquistamos, vamos dizer assim, esse lugar maravilhoso, essa bênção maravilhosa, dessa comunhão, desse acesso ao Pai, não é? que os versículos anteriores nos falaram. Então, nós precisamos, irmãos, permanecer firmes na fé, firmes na esperança, porque as promessas que Deus fez são confiáveis. Quem fez a promessa é fiel. Nós nunca devemos duvidar disso. O ser humano se arrepende. O ser humano volta atrás. O ser humano quebra a palavra. O ser humano
quebra um negócio, um compromisso feito. Um ser humano não cumpre suas promessas, não honra, muitas vezes, aquilo que prometeu fazer. Ser humano. Por isso nós quase que estamos acostumados, eu estou falando quase aqui porque, não é, a nos decepcionar com pessoas. Já viu uma pessoa decepcionada com o cônjuge no casamento, irmãos? Que tristeza. Votos feitos no altar, na presença de Deus. Votos feitos a Jesus. Compromissos assumidos com o próximo. Olha só, infelizmente, nós nos decepcionamos com outras pessoas. Ficamos frustrados, porque o ser humano é falho. O ser humano comete erros. Às vezes, aquela pessoa que a gente menos imagina faz coisas que você fica assim, pasmado. Como é que isso aconteceu? Como pôde isso acontecer? Por que essa pessoa chegou a esse ponto? Fez isso? Ser humano. Então, irmãos, as pessoas mentem, as pessoas enganam, há pessoas hipócritas. Fazem conscientemente. É triste, irmãos, a gente constatar isso de uma pessoa hipócrita. Ela diz ser uma coisa e não é. Ela demonstra uma coisa, mas lá no fundo, ela não é aquilo. Ela engana. Irmãos, nós estamos acostumados com o mundo assim, não é? Olha o que... Irmãos, olha os noticiários, irmãos. Não precisa ir muito longe, todos os dias. Olha o que está acontecendo com o Brasil, queridos. Olha o que nós estamos vivenciando. Mentiras assim, com cara lavada, cara de pau, de peroba. Né? A gente sabe que é mentira, que não é aquilo. O ser humano, irmãos, é assim, mas nosso Deus não. Quem fez a promessa, honra. Deus honra a sua palavra, irmãos. Deus honra essa palavra aqui, registrada. A sua revelação registrada está aqui, irmãos. O que Deus tinha para revelar está aqui, nas Sagradas Escrituras. Então ele honra a sua palavra. E Números, lá atrás, né? Números 23, 19, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Será que tendo ele prometido não fará? E tendo falado não o cumprirá? Olha só. Esse é o nosso Deus, que honra a sua palavra, suas promessas. Existem promessas que são condicionais. Deus promete mediante alguma coisa. Vou dar um exemplo. Salmo 37, 4 e 5. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Vai satisfazer o desejo do coração se você se agradar do Senhor. E é o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Olha só, mas eu preciso
entregar e confiar. Então, isso se chama promessas condicionais. O povo de Deus deixou de desfrutar de muitas bênçãos, o povo de Israel, porque não correspondeu com aquilo que Deus tinha determinado. Então, acabou. Não tem mais. Promessas condicionais. Mas, queridos, Deus honra a sua palavra. E há uma referência aqui no livro de Hebreus sobre a aliança que Deus fez. Deus não quebra aliança, irmãos. O homem quebra. O ser humano quebra aliança. Mas Deus não. Deus não quebra aliança. Então, irmãos, por causa da fidelidade de Deus, o autor está dizendo aqui, nós não podemos retroceder, nós não podemos vacilar na fé, nós não podemos ceder à tentação, irmãos, nós não podemos voltar atrás. E aí, o texto diz assim, sem vacilar. O que é vacilar, irmãos? Falhar. Beleza, estamos num bom caminho. Errar, beleza. Fulano é um vacilão. Né? Fulano é uma vacilona. A gente está acostumado a ouvir isso, por quê? Porque a pessoa não está firme. Ela vacila para lá e para cá, como a onda do mar, igual o Tiago fala, né? Uma hora está ali, outra hora está ali, uma outra hora está firme, outra hora. Então, ela não tem firmeza, ela está vacilante. Irmãos, os cristãos não podem ser vacilantes. Precisam estar firmados. E aí, mais à frente um pouquinho, Hebreus 10, 39, diz assim, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Olha só, nesse mesmo capítulo aqui, irmãos, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Isto é, a pessoa está voltando atrás. Depois, mais à frente um pouquinho, não é? Depois desses versículos que nós estamos tratando, o autor vai falar desses que voltam atrás, da apostasia. Apostasia. Então, ele está dizendo aqui, nós não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé, para a preservação da alma. Então, nós não vamos voltar atrás, irmãos. Nós temos convicção daquilo que cremos, daquilo que seguimos, da palavra de Deus, da verdade da palavra de Deus. Nós temos convicção, nós não vamos vacilar, nós não vamos duvidar, nós não vamos voltar atrás, nós não vamos voltar atrás na nossa fidelidade, na nossa santidade, no compromisso que fizemos com o Senhor, com a sua igreja, com a obra missionária, nós não vamos voltar atrás. Um dia fizemos um compromisso com o Senhor de segui-lo. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Eu fiz esse compromisso, você fez, então eu não vou voltar atrás. Não vou ceder à tentação, que todos os dias
As tentações nos cercam, né? Todos os dias, de um jeito, de outro, através de uma coisa, de outra. Tentações. Eu não vou retroceder. Eu não vou retroceder. Eu vou continuar. A igreja não pode retroceder, irmãos. Existe o diretor da Ajuda de Missões Nacionais, pastor Fernando Brandão. Ele diz assim: nós não podemos avançar, não podemos, temos que avançar. Não podemos recuar, irmãos. Nós temos que avançar. E ele é um homem de Deus. E a obra missionária está assim, avançando. E graças a Deus, missões mundiais também, que nós estamos em campanha, está avançando. Irmãos, quantos países? Eu falei domingo, né? Quantos países nunca ouviram? Gente, nunca ouviu falar uma vez de Jesus. Uma vez. O carioca já ouviu quantos aqui ainda? Todo lugar ouve, irmãos. Tem gente que nunca ouviu, queridos. Nós precisamos avançar, irmãos. Nós não podemos retroceder na obra missionária. Nós não podemos retroceder na nossa fé, no nosso compromisso com o Senhor, na nossa vida dedicada, na nossa santificação. Eu cheguei aqui, eu não posso voltar atrás. Eu não quero voltar àqueles pecados antigos que eu fazia antes. Eu deixei isso. É passado, eu quero passar uma borracha e daqui para frente eu vou seguindo. Meus vícios, eu não vou voltar atrás. Eu vou prosseguir. Eu vou manter meu compromisso, minha fidelidade a Deus, a minha palavra. Eu empenhei minha palavra com Deus. Isso é importante, irmãos. É sem vacilar. A segunda recomendação, que eu estou chamando de solene aqui, temos que de encorajar uns aos outros. Verso 24, veja lá. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Essa palavra é maravilhosa, né, irmãos? Especialmente para os nossos dias. Queridos, há muitos irmãos desanimados. Há muitos irmãos sendo atribulados. Há muitos crentes sofridos, tristes, desamparados, decepcionados, desencorajados. Quantos você conhece? Quantas pessoas você conhece que estão esmorecendo, desanimados, tristes, enfrentando lutas, provações, tentações, problemas difíceis? Enquanto nós estamos aqui, quantos estão nos hospitais, irmãos? Enfrentando enfermidades próprias dos filhos, do pai, da mãe. Graças a Deus temos saúde. Temos o pão de cada dia, irmãos. Nosso feijão e arroz está caro, mas a gente tem nosso feijão e arroz, né? Ainda tem aquele negocinho gostoso que bota lá no feijão, hein? Aquela linguicinha, aquela orelha de porco, hein? Aí incrementa o feijão, aquele arroz, só jogar um tomatinho, um alfacezinho e acabou. Não é? Que coisa gostosa. Graças a Deus, nós não passamos fome. Nós temos fome, mas não passamos fome, irmãos.
Graças. Então, temos que muito que dar graças a Deus. Mas tem irmãos lutando, irmãos. Tem irmãos lutando com dificuldades tremendas. Tem sempre alguém pior do que nós, que precisa de ajuda, precisa de uma mão estendida, de um socorro. E Deus nos dá oportunidade para isso, irmãos. Deus nos dá oportunidade. Por isso ele fala de duas coisas aqui: no amor e na... O que diz o texto aí? Vocês estão com a Bíblia aberta, não, irmãos? No amor e na prática de boas obras. Queridos, em João capítulo 13, 34, 35, é um texto que você conhece. Veja bem o que Jesus diz. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Agora veja o restante. Nisto, o quê? Que vocês são meus, olha só, Jesus não disse assim: olha, vocês serão conhecidos com o poder que vocês tiverem, de repreender o inimigo, de curar enfermidades, Vocês serão conhecidos como meus discípulos pelo amor. Amor. Então eu dou um novo mandamento a vocês, que vocês amem como eu amo vocês. É um desafio, né, irmãos? É um desafio. Amar como Jesus é um desafio. Porque há pessoas que nós temos motivos para amar, mas há pessoas que nós temos motivo para odiar. É ou não é, irmãos? Só eu que tenho? Amor. Ama. Demonstre amor. E amor não é gogó, não. Muitas vezes você demonstra amor fazendo alguma coisa. Agindo em prol, com atitudes. Mesmo que o coração esteja lá, duvidoso, amargurado, mas amor se demonstra. É muito fácil falar desse amor romântico, mas demonstrar, irmãos, amor se demonstra. Eu sempre gosto de dizer que 1 Coríntios 13 não define amor, diz o que o amor faz e não faz. O que o amor faz e não faz. Como o amor procede e não procede. Então, é importante isso. Nisto, todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Então, podemos dizer que, baseado nessa palavra de Jesus aqui, que o amor deve ser a marca mais evidente dos discípulos de Jesus. O amor. E a igreja primitiva, vocês sabem que era perseguida. A igreja de Atos dos Apóstolos ali, não é? Era perseguida. Mas, por outro lado, a outra moeda, Atos 2,47, diz que o povo, olha só, contava com a simpatia do povo, caía na graça do povo. Por quê, irmãos?
amor, o cuidado uns dos outros. Cuidado uns dos outros. Caía na graça, isto é, na simpatia do povo. Alguns historiadores dizem que, na época, as pessoas falavam assim: vejam como eles se amam. Vejam como eles se amam. E isso atraía. Era um imã. Eu não estou acostumado a ver isso. Eu não estou acostumado a ver isso. Eu estou vendo uma igreja que ama uns aos outros. Irmãos, tem muitas diferenças entre nós. Nós somos diferentes. Temos pensamentos diferentes. Mas o que nos une é muito mais importante e poderoso. Então essas diferenças precisam ser vencidas. Vencidas. Como? Pelo poder de Deus, pelo amor que Ele derramou em nossos corações para que possamos compartilhar. Então, queridos, precisamos amar uns aos outros, ajudar uns aos outros, incentivar uns aos outros, animar, dar ânimo uns aos outros. Você conhece alguém que esteja assim? Precisando de uma palavra, de uma oração, de um incentivo? Comece a orar por ela e depois haja. Por último, terceira exortação solene aqui, temos que nos congregar uns com os outros. Verso 25, vamos ler juntos? Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais que vocês veem que o dia se aproxima. Ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Irmãos, Igreja de Cristo é corpo. Corpo é rebanho, é família, é comunidade. Igreja de Jesus. Nós não podemos viver isolados. Nós não podemos viver isolados. Há uma onda aí que as pessoas estão chamando de aqueles que são desigrejados. Desigrejados. Aquele tipo de crente que ele não se adapta a nenhuma igreja. Triste isso, irmãos. Ele não se encaixa. Ele não se sente bem. Caramba, você acha melhor? Acima dos outros? Não se encaixa em nenhuma. E olha que nós temos igrejas diferentes, muito diferentes, em termos de denominações, não é? E nas próprias igrejas batistas, né, há uma variedade de culto, de liturgia, de comportamento, uma série de coisas. Tá? Mas as pessoas, às vezes, só olham para os defeitos. Só para os defeitos. Então, alguém disse assim, se você está em busca de uma igreja perfeita, se você, por acaso, encontrar, faça o quê? Não entre nela, porque ela vai passar a ser imperfeita. Porque nós somos imperfeitos. Claro que nós estamos, nosso alvo é quem? Jesus. Ser a imagem de Jesus. Esse é o nosso alvo. E devemos buscar sempre. Agora, irmãos, somos falhos. A igreja primitiva foi uma igreja exemplar. Sim ou não?
Foi uma igreja exemplar, uma igreja modelo. Mas era perfeita? De jeito nenhum. Teve muitos problemas, teve escândalos, morte. Mas era uma igreja exemplar, mas não era perfeita. Então, o texto, esse versículo nos exorta a buscar comunhão uns com os outros, a nos reunir para adorar a Deus, a não deixar a congregação, a nos reunir para servir ao Senhor, para servir uns aos outros, para exortar uns aos outros, animar uns aos outros, ser bênção uns para os outros. Igreja, ser família de Deus. Não deixando nossa congregação. Então, queridos, cada um é igreja, mas nos reunimos em culto público para adorar a Deus, para servir a Deus. E como Deus abençoa, irmãos, quando a igreja está reunida para adorar, para servir, para ter comunhão. Voltando à igreja primitiva, olha, eles se reuniam todos os dias. Todos os dias estavam orando, todos os dias estavam perseverando, todos os domingos celebravam a ceia, todos os domingos. Estavam juntos, celebravam juntos, irmãos. Já viu alguém celebrar a ceia sozinho? Queridos, não há na Bíblia apoio a cristãos isolados, desigrejados, não há apoio, de jeito nenhum, tá? O que a Bíblia incentiva é essa união, igreja, os chamados para fora, resgatados do mundo e se reúnem. Igreja tem esse sentido. Estão unidos. Então, queridos, nós precisamos ajudar a esses que estão fora, que não estão se reunindo, que deixaram a congregação, que não estão participando do trabalho da igreja. Quem fundou a igreja, irmãos? Jesus. Quem é o cabeça da igreja, irmãos? Jesus. Então a igreja não é importante? Por que Jesus fundou a igreja, então? Então é importante estarmos reunidos. E aí o texto diz, como é costume de alguns. Triste isso. Triste esses alguns, né, Glaucete? Triste esses alguns aqui, irmãos. Isso aqui é uma exortação. Mas o costume de não estar reunido é de muitos irmãos. De não estar reunidos. É muito triste isso, irmãos. Vocês sabem que os judeus levavam com muita seriedade o quê? O Shabat, o dia do descanso. Com muitas, infelizmente, pegaram esse mandamento de Deus e fizeram uma lenha. Botaram adicionaram muitas coisas. Mas o propósito de Deus, irmãos, você tem que reservar um dia para adoração ao Senhor. Adoração é todos os dias, mas um dia para estar reunido com o povo de Deus. Vocês já viram como tem crentes que arrumam coisa no domingo para fazer? Hã?
Eu, particularmente, não gosto de fazer casamento no domingo. Já fiz vários. Não gostamos de aniversário no domingo. Domingo é dia de estar com o povo de Deus. Não é dia de shopping. Não é dia de fazer ter um monte de compromisso. O dia é para reservar para o Senhor. Para a leitura da Bíblia, para a oração, para o culto a Deus, a estar com o povo de Deus. Ah, pastor, mas o corre-corre. Eu entendo isso, irmãos. Tem gente que só consegue arrumar a casa no domingo. Se fosse judeu, estava condenado. Não podia nem se olhar no espelho, irmãos. Sabe por quê? A tentação de pentear o cabelo, de se ajeitar. E isso era trabalho. Então, nem se olhe no espelho. Mas tanta coisa que surge, irmãos. E aí é o que o autor diz, costume de alguns de deixar a congregação. Ah, irmãos, é importante estar com o povo de Deus. Nós não podemos profanar o dia do Senhor. Não estamos debaixo da lei, eu sei, debaixo da graça, mas cadê o compromisso? Cadê o compromisso? Eu sei que a diferença, irmãos, o Antigo Testamento, Novo Testamento, lei, graça, você sabe disso também. Daqui a pouquinho vamos celebrar a Páscoa, né? Nós não celebramos Páscoa. A Páscoa foi substituída pela ceia do Senhor. Ceia do Senhor. Então nós não celebramos como os antigos celebravam. Não é? De pegar um animal. Lembra lá da instituição da Páscoa, lá no Egito? Tal, enfim, reunia a família e tal. Enfim, isso aí você sabe tudo. Né? Então, tem algumas diferenças. A circuncisão era um sinal, uma marca do velho pacto. Praticamos hoje? Não. Mas qual é a marca? O batismo. O batismo. Quando a pessoa testemunha. O selo do Espírito Santo. Então, irmãos, sacrifício de animais na antiga aliança, na nova foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Era o sábado, agora é domingo. A igreja passou a celebrar no domingo. Mas a ideia do Shabat, do descanso, continua, irmãos. Mas tem gente que ainda não entendeu isso. Não entendeu. Então nós não podemos vacilar. E o autor diz, não deixando de nos congregar. Não deixando. E aí ele termina o verso dizendo assim, ainda mais que, agora que o quê? Vocês veem que o dia, que dia? Dia qual? Amanhã? Que dia é esse? Da volta de Jesus. Olha o alerta, irmãos. Olha a exortação. Irmãos, o tempo está passando, queridos. Nossa vida está passando. A volta de Cristo está mais próxima do que nunca. Ah, pastor, a igreja sempre falou isso. E Paulo fala sobre isso, né, aos Tessalonicenses. Pela misericórdia de Deus. Deus ainda está tendo misericórdia. Irmãos, nós precisamos fazer a obra missionária com urgência. O dia se aproxima. A volta de Cristo se aproxima. E aí não tem mais oportunidade. Não poderemos fazer mais nada. 3 exortações, 3 recomendações solenes. Temos que permanecer firmes na fé.
temos que nos encorajar uns aos outros e temos que nos congregar uns com os outros. 3 grandes exortações. Então, mais uma vez, vamos orar, irmãos, pela nossa firmeza na fé, pela nossa comunhão. Vamos orar por aqueles que estão fracos na fé, estão desiludidos, decepcionados, estão frios. Vamos orar e ajudar essas pessoas, para que eles estejam aqui conosco na casa de Deus, na casa de oração, no culto ao Senhor, na celebração da ceia, enfim, na adoração ao Senhor. Deus se alegra e abençoa a igreja reunida. Que o Senhor, para tanto, nos abençoe. Amém? Fique de pé, meu irmão. Vamos cantar. Depois estaremos orando. Teremos oportunidade de dedicar ao Senhor nossos dízimos e ofertas. E se você quiser vir à frente colocando sua vida, seu pedido de oração, a alguém que você conheça, que esteja precisando da intervenção divina, do conforto, alguém que está afastado, né? Coloca essa pessoa no trono de Deus também.